Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Prepare Hardware, e hoje eu quero trazer para vocês um comparativo bem interessante com dois CPUs populares no mercado. Um foi lançado mais recentemente, que é o Core i5-12600K. Essa aqui é a guerra pelo 6-core mais rápido disponível no mercado. Mas espera aí, Lucas, o i5-12600K não é exatamente 6-core, né? Ele tem 10 núcleos, assim como a Intel afirma, a Caixa, o marketing afirma. Mas ele ainda é um 6-core, eu vou explicar isso para vocês em mais detalhes, muitos já até sabem, afinal o CPU foi lançado no ano passado, demorei para trazer o meu review devido a alguns problemas que eu tive no meio do caminho. De qualquer forma, pessoal, hoje eu vou trazer uma série de benchmarks de CPU envolvendo renderização, criação de conteúdo, uso diário, mapeamento de imagem, entre várias outras coisas, além dos testes em jogos. Eu tenho aqui uma placa de vídeo muito rápida que é a Asus TUF RTX 3080 Ti, ela só fica abaixo da 3090 e da 3090 Ti, então realmente é um canhão para a gente ver até onde esses CPUs vão. Eu vou trazer outros comparativos no meio, por exemplo, eu vou colocar o Ryzen 5 3600, o Core i5 11400, o 10400, e em breve eu vou trazer mais comparativos para vocês. E num outro vídeo eu vou colocar os testes em jogos lado a lado para que vocês possam acompanhar frame time, temperatura, estabilidade e tudo mais. Hoje nós vamos apenas de gráfico para que eu possa explicar com mais detalhes todos os testes e chegar até a conclusão deste vídeo, ok, pessoal? Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Ryzen 5 5600X, que é um CPU que já foi lançado há algum tempo, salvo engano, em 2020 esse CPU foi lançado, já trouxe diversos testes aqui no canal. Ele pertence à arquitetura Zen 3 da AMD, que é uma arquitetura bastante acertada que a AMD trouxe ao mercado, oferece um alto desempenho, baixo consumo de energia, realmente é assim que ele é conhecido, performance, baixo consumo. É um CPU que tem 6 núcleos e 12 threads, ele tem um clock base alcançando a casa dos 3.7 GHz e o boost 4.6, 4.650, dependendo do cenário. TDP de apenas 65 watts no modo base, no modo padrão. Se você ativa o Precision Boost Overdrive, que foi o que eu fiz esse vídeo para extrair mais performance, o consumo de energia é extrapolado. Do outro lado nós temos o Core i5-12600K Alder Lake, 12ª geração, socket LGA 1700, um socket aumentou em relação ao que a gente tinha até então, que é o LGA 1200, né? Esse CPU ele traz pela primeira vez na Intel um design híbrido, então você não tem apenas um único tipo de núcleo no CPU, você tem dois tipos de núcleos, o núcleo performance para atividades que exigem mais desempenho e o núcleo eficiência, que são núcleos mais fracos para atividades mais leves. Embora nos testes mais pesados o CPU acaba utilizando todos os núcleos para impulsionar essa performance, mas em certas atividades que não exigem tanta performance, a preferência acaba sendo pelos núcleos eficiência do que os núcleos performance. É uma abordagem interessante que a gente já vê em outros cenários de CPUs por aí. Mas, de qualquer forma, esse CPU ele tem 6 núcleos performance, por isso que a gente chama ele de um CPU 6-core, assim como um Core i7-12700 é um octa-core, mas ele acrescenta esses núcleos de eficiência, que são núcleos mais fracos, mas que trazem sim um aumento de performance em certos cenários. Então ele tem 6 núcleos, assim como o 5600X, mais 4 do tipo eficiência, totalizando 10 núcleos e 16 threads. Essa contagem de threads núcleos fica diferente porque os núcleos de eficiência não tem esse hyperthread, são apenas as 4 threads a mais ali, tá? No núcleo do tipo eficiência, ele alcança no máximo ali 3.6 GHz e no núcleo do tipo performance até 4.9 GHz, depende da aplicação. Se você roda multicore, a tendência é que o clock caia um pouco. O consumo base dele, a dissipação é 125 watts e o máximo é 150. Então você já percebe que existe uma diferença bastante grande entre os dois CPUs, mas como eu disse, como eu trago os testes liberando o CPU para trabalhar no máximo, então ativo o multicore em Ansem na Intel e o Precision Boost Overdrive na AMD, ambos irão consumir um pouquinho mais de energia. Na Intel a gente já sabe mais ou menos até onde é esse valor, que é justamente o que a Intel informa para a gente aqui, ok? Bom pessoal, sem mais delongas, vamos começar aos nossos testes. Aí no final do vídeo eu comento mais a minha opinião, trago os preços e vários outros detalhes para vocês, ok? Vamos começar aqui com o teste de frequência. Esse não é exatamente um comparativo entre os dois, a qual alcança a frequência máxima, não.
é apenas para vocês verem como é a frequência dos processadores. O Ryzen 5 no Blender com Precision Boost Overdrive fica no clock máximo de 4.650, na média ali 4.648. Se você não habilitasse o Precision Boost Overdrive, deixasse o CPU em estoque, ele iria consumir 65 watts, e o clock aqui estaria na casa dos 4.250, 4.300. Então eu liberei o boost máximo no Intel e também o boost máximo na AMD. Já o Core i5 12600K no P-Core faz 4.500 e no E-Core faz 3.600 MHz, ok? Aqui nós temos o teste de consumo e um aviso para vocês que esse consumo nem sempre é muito preciso, ele serve como uma base, mas para a gente ter algo mais afinado, justo ali, com equipamentos um pouco mais caros, que infelizmente eu não tenho, mas via software nós encontramos aqui o 5600X no Precision Boost Overdrive consumindo 112 watts, como eu disse, no estoque ele vai consumir quase a metade disso, e o Core i5 consumindo um pouco a mais. Observe que não é um absurdo, nossa, o Core i5 está consumindo 20 watts a mais, é o que nós encontramos aqui na medição via software, ou seja, ele está dentro do que a Intel fala, entre 125 a 150 watts, esse é o máximo. Nas gerações passadas, a Intel nem falava isso. Eles colocavam lá o TDP base, é 105 watts. Quando você rodava o teste, o CPU pegava mais de 200, rindo, né? Enfim, e se você vir aqui desligar o multicore em Ancient, né, que libera a energia do CPU, esse TDP vai cair para a casa dos 125, pode ficar às vezes até um pouquinho abaixo disso, tá certo? Em relação à temperatura, isso vai variar de amostra para amostra e de cooler para cooler, além de pasta térmica, gabinete, enfim. Mas nós temos uma base aqui com coolers muito parecidos, com a mesma pasta térmica. O CPU da Intel foi um pouco mais frio, ele ficou ali na casa dos 13, 14 graus a menos que o 5600X no Precision Boost Overdrive. Quando você coloca o Ryzen 5 no estoque, ele também vai ficar com uma temperatura menor, ok? Bom, direto para os testes então, pessoal. Vamos começar aqui em Adobe After Effects 2020, utilizando a suíte de benchmark Puget System, que é uma empresa muito grande lá fora que vende máquinas para workstations, e desenvolveram a sua própria linha de benchmarks. Então nós vemos que o topo dos resultados pertence sim ao Core i5 12600K, que faz 1.323 pontos versus 1.137 do Ryzen 5 5600X. Ele oferece um desempenho também bem superior em relação ao 11400F. Observe que nesse teste eu não trouxe Core i9, Ryzen 9, eu vou incluir esses CPUs nos próximos vídeos. Isso porque eu refiz todos os meus testes, então eu não aproveitei nada do que eu tinha feito em 2021 e 2020. Foi tudo para o lixo. Eu estou usando novos drivers, Windows 11 nas duas máquinas Intel e AMD e com uma placa de vídeo mais rápida. Antes eu trazia com a 3080, ok? Então nós temos os demais resultados, o Core i5, Core i3 inclusive, o Ryzen 5 3600. Blender 2.93, a demo Barbershop, eu trouxe o teste extra, que é mostrando como a 3080 Ti faz isso muito mais rápido. Ela termina o teste em 2 minutos e 44 contra 10 minutos do Core i5, que foi o CPU mais rápido do nosso teste. Então nós temos ali ele oferecendo mais desempenho em relação ao 5600X e oferecendo também um salto de desempenho considerável em relação ao Core i5 11400F na casa dos 5 minutos, que pode parecer pouco num teste assim, mas quando você vai fazer uma renderização que vai durar 10 horas, né, essa diferença acaba sendo mais significativa para você ser mais produtivo e poder até ganhar mais dinheiro. Então depende da sua necessidade, do seu workload aí, tá bom? Cinebench R23, que é um benchmark para o cinema 4D, mas muitas pessoas usam só para validar os seus resultados. Nós vemos uma diferença muito absurda, cara. 12600K oferecendo 17.000 pontos versus 10.000 do 5600X, cara. E em single core, ele oferecendo quase 2.000, 1.901 versus 1.532. Então, observe que núcleo a núcleo, o núcleo Alder Lake está sendo mais rápido que o núcleo Zen 3. Tá? Então ele venceu esse teste por uma grandíssima diferença em relação à geração passada. Parte disso daqui é explicado pelo fato de ter os 4 núcleos de eficiência. Então ele é um deca-core em alguns cenários, mas 6-core em outros onde o núcleo de eficiência não faz tanta diferença. Por isso que eu continuo chamando ele de ainda um 6-core da Intel bombado, tá bom?
Mas para o Corona Benchmark, que é um renderizador para 3ds Max Cinema 4D, ele continua no topo dos resultados, terminando o teste em 1 minuto e 26 versus 2 minutos,04 do Ryzen 5 5600X. Keyshot 10 Benchmark, esse aqui é um software também de renderização 3D. Mais uma vez, o Core i5-12600K entregando 2,89 vezes a performance relativa em relação ao teste que eles fazem lá, uma performance superior em relação ao que oferece todos os CPUs do nosso teste, inclusive o 6-core da AMD, o 5600X. De repente você também me perguntaria assim, Lucas, por que você não traz um 5800X? Infelizmente eu não tenho esse processador, eu nunca tive acesso a ele, eu nunca recebi da AMD e também está um pouquinho caro para comprar, mas em breve eu tento trazer essa adição, até porque quando a gente fala do preço desse Core i5, ele acaba se aproximando do preço de um 5800X, que tem 8 núcleos, 16 threads, então você acaba tendo um nível de performance mais próximo entre esses dois processadores, tá bom? Vamos agora para o software Metashape Pro. Esse aqui é um software de fotogrametria, ele mostra ali várias visualizações em câmeras, é um software bem interessante. E mais uma vez o Core i5-12600K oferece mais desempenho em relação ao 5600X, lembrando que também é um CPU mais caro, então ser mais rápido não é necessariamente algo que vá dar a ele uma vitória absoluta, afinal ele também custa um pouco a mais. A placa-mãe dele também geralmente custa um pouco a mais, então tem outras coisas que nós vamos levar em consideração ao final desse vídeo. PC Mark 10, benchmark para PCs domésticos, nós vemos que ele ainda continua oferecendo mais desempenho em relação ao 5600X, embora nós temos aqui uma diferença um pouco menor, porque no dia a dia, na produtividade, você vai usar um Excel, um YouTube, alguma coisa assim, nem sempre vai ter tanta diferença entre os CPUs, então você começa a perceber resultados bem mais simples em relação um Core i3 versus um Core i5 ou o 5600X versus o 12600K, tá bom? Ainda assim houve uma vitória. Photoshop 2021, também utilizando a suíte do Puget System Benchmark, ele pontuou 991 pontos versus 930, então houve uma vitória, porém uma vitória um pouco mais reduzida em relação ao que a gente viu, por exemplo, em Cinebench, que foi algo bastante expressivo. Premiere Pro dá uma disparada um pouco acima, mais uma vez a gente vê que o 12600K realmente mostra que não veio para brincar, ele veio para superar o CPU 5600X, resta agora ele ter um preço mais competitivo de repente para entrar na faixa de preço do que é hoje um 5600X, tá certo? Então ele oferece mais desempenho. Em VRAY Next também ele continuou dando esse salto de performance, enquanto o 5600X fez ali quase 8.000 pontos, ele fez quase 12.000 pontos, então está bem disparado no seu nível de performance. Agora eu trago aqui para vocês o gráfico de performance relativa, onde eu pego os 10 testes de CPU que foram feitos com a 3080 Ti e com 16 GB de RAM, 3.200 MHz na máquina, que é o controlador de memória tanto da AMD quanto da Intel, usando o DDR4 na Intel, inclusive, vale ressaltar para vocês. Só no caso do Core i5 10400 e do Core i3 10100 que eu usei RAM 2666, porque é a frequência nativa do controlador de memória deles, ok? Então nós vemos aqui que há uma diferença legal de 30%, cara, do 12600K para o 5600X para quem quer trabalhar, para quem quer renderizar. Então é um CPU nitidamente mais rápido, não tem como questionar isso, tá? A gente vê a diferença do 5600X para o 11400F ali em poucos %, e demais resultados estão aparecendo aí na tela para vocês, tá certo? Vamos agora para os testes em jogos, que é algo que importa para muitas pessoas, afinal são CPUs domésticos que muitas pessoas compram justamente para montar o seu setup gamer. E aqui a gente vê que as coisas começam a ficar um pouco diferentes. Antes nós tínhamos o i5 dando aquela disparada em relação ao Ryzen 5. Em games ele continua sendo superior, mas não é exatamente aqueles 30% que a gente tinha observado. Então se a gente vê aqui Assassin's Creed Valhalla, tanto em Full HD quanto em 1440p, ele fica na frente, mas por 2 quadros, 1 quadro, dependendo da resolução. Tá? Isso rodando no preset Ultra em DirectX 12. Então há uma vitória, mas não é uma vitória tão absoluta assim como a gente tinha visto antes. Battlefield 2042, mais um jogo recente que tem passado por problemas e tem melhorado conforme o passar do tempo. Nós vemos que nesse caso sim, ele deu uma boa disparada, em Full HD ele faz 138 quadros versus 119, a mínima também dele fica bem melhor. Lembrando para vocês que a mínima aqui refere-se a 1% low, aquela métrica mais precisa de averiguar qual é a mínima do teste, né?
e quando a gente vai para 1440p essa diferença diminui um pouco porque você começa a ter menos quadros para serem trabalhados, logo a diferença dos CPUs reduz. E eu ressalto para vocês que eu coloco uma placa de vídeo muito rápida, não necessariamente assim, pô, cara, o cara vai colocar um Core i3 com a 30 Ti, não, isso não faz sentido, mas eu coloco a placa mais rápida que eu tenho disponível para a gente ver até onde o CPU vai. Então, se o CPU ele está entregando, nesse caso, 120 quadros, ele vai entregar até 120 se eu colocar uma placa mais forte, ou se eu colocar uma placa mais fraca, que vai entregar 80, 90, eu sei que o CPU poderia estar entregando mais se eu tivesse uma placa mais rápida. Então, nos dá um norte de qual placa você coloca para atingir tal FPS que você queira jogar em determinado jogo. Por isso que eu ponho placas sempre muito rápidas, mesmo para CPUs mais fracos, tá certo? Enfim. Cyberpunk 2077, rodando ali no comecinho do jogo Night City, rodando para 7 Ultra, nós tivemos ali o 1260K mais uma vez ganhando em Full HD e ganhando também em 1440p, embora em resolução maior a diferença diminuiu um pouco na média, a mínima ficou um pouquinho maior, mas é fato que nós temos aqui um CPU que consegue superar sim o 5600X, e acredito que a AMD está lançando esses novos CPUs como o 5700X, que deve entrar no preço desse 12600K. Então a AMD está lançando ali o 5600 finalmente, depois de muitos anos, 5500. Por quê? Justamente porque a Intel entrou com CPUs interessantes no mercado, né? CPUs como 12400, 12100, que em breve vou trazer os meus testes aqui para vocês também, tá? Far Cry 6 Benchmark no preset Ultra, nós temos ali uma vitória bastante absoluta do 12600K, de forma com que ele fica no nível de desempenho de um Core 9, de um Ryzen 9, cara. Pois é, então você tem, olhando por esse ponto de vista, você está pagando muito menos que um Core 9, muito menos que um Ryzen 9, tendo um desempenho próximo. Aqui no caso não tem os testes atualizados ainda de Core 9 e Ryzen 9, mas quando tiver vocês vão ver que é justamente naquele ponto. É um CPU que, desde que lançou, mesmo antes de eu receber, eu já tinha feito análise dele a partir dos resultados de sites como TechPowerUp e falei, os 512 e 600K é o CPU que eu mais achei interessante entre todos os lançados. Na época só tinha 12700K, 12900K, depois começou a vir o 12400 e 12100. E continuo dizendo isso porque de fato é um CPU que oferece um bom desempenho, tá? Consome mais energia, tem outros contras que eu vou falar no final, mas ainda assim performa bem para quem quer mais performance, tá bom? Vamos aqui para o teste em Flight Simulator, rodando ali em Nova York, uma cidade muito grande, muito pesada no jogo. Nós vemos ali então, mais uma vez, ele entregando o melhor resultado e em ambas as resoluções ele está meio que no limite, né? É um simulador de voo muito pesado, complexo, então não houve diferença entre Full HD e 1440p justamente porque você está vendo um tipo de um gargalo, mas é um jogo que você consegue rodar muito bem com uma taxa de quadros que está sendo apresentada aqui, mesmo ali no 10400F já está acima de 60, mas na mínima, o único que fez acima de 60 foi o 12600K. Olha aí, cara, interessante, hein? God of War, lançado no começo do ano, é um jogo com foco em campanha. Aqui a gente vê que as diferenças ficam muito pequenas, né? Inclusive ali até por alguma rodada, né, o 3600 ficou até com a mínima superior em relação ao 5600X, mas é uma coisa que se você rodar uma, duas, três vezes acaba se igualando. Então na prática nós tivemos vários empates técnicos, ainda assim lá em cima nós temos o 12600K como o CPU mais rápido das duas resoluções. Red Dead Redemption 2, utilizando o preset do canal Hard Unboxed, que mescla configurações entre o Alto e Ultra. Nós temos novamente o 12600K sendo superior em Full HD em 1440p, e nesse caso mesmo o 11400F conseguiu dar uma disparada. Eu acho que foi o primeiro teste que ele passou, o 5600X com essa vazão, né? Geralmente você via o contrário, ele perdendo do 5600X. Nesse caso aqui ele conseguiu passar um pouquinho, então olha que curioso, dependendo do jogo, mesmo o estilo da geração passada conseguiu passar esse CPU. Resident Evil Village, esse aqui foi o primeiro teste que eu vi, e acredito que o único, que o Ryzen 5 5600X venceu o 12600K em Full HD. Ele entregou ali uma taxa de quadros 30, 20 e poucos quadros a mais. Não chega a ser uma grande diferença, ambos estavam a mais de 200 FPS para um jogo com foco em campanha, acabou não fazendo tanto sentido, mesmo assim houve uma vitória. Agora quando a gente foi para 1440p, houve um empate técnico dos dois na média, enquanto que a mínima ficou um pouquinho melhor para o Core i5 12600K.
Metro Exodus Enhanced Edition, aquela versão que foi lançada recentemente, com melhorias no Ray Tracing, inclusive trouxe os testes com Ray Tracing aqui para ver como isso impacta no CPU também. Mais uma vez, os dois CPUs Ryzen 5, Core 5 na parte de cima, com o Core 5 levando a melhor nas duas resoluções, que inclusive são as duas resoluções mais usadas da Steam, Full HD e 1440p. Vocês sabiam disso? A segunda resolução já é o 1440p, olha que interessante. Watch Dogs Legion, mais um game também utilizando Ray Tracing no médio com DLSS, aproveitando que nós estamos usando uma 3080 Ti. Então, observe que mais uma vez o Core 5 dá o seu show, ele está ali 91 quadros versus 79, 85 versus 77 do 5 e 600X em 1440p. Os outros CPUs também tiveram bons resultados, mas de fato Alder Lake está se saindo muito bem, tá? Assim como um 12400 que eu tenho visto testes que consegue superar os 5 e 600X, e isso custando menos do que ele. E aí começa a ser um teste bastante interessante, né? Você tem um CPU mais barato rendendo mais do que um mais caro. Em breve eu vou trazer esse teste para vocês. Enfim, pessoal, chegamos então aqui ao gráfico de performance relativa, que é a somatória, né, a média desses 10 games utilizando a 3080 Ti, 16 GB de RAM. Aqui na descrição eu coloco todas as especificações para vocês. Então nós temos em Full HD essa diferença de 7% para o 5 e 600X, a diferença de 12% para o i5 da geração passada, o 11400F. Em 1440p nós temos 6% em relação ao Ryzen 5 e 12% novamente em relação ao 11400F. Então a gente observa que os dois gráficos de performance relativa e CPU 30%, isso porque os núcleos de eficiência acabam dando um extra e o single core do Alder Lake é um pouco mais rápido, porém em games nem sempre essa diferença é tão exagerada assim. A gente vê que ele é mais rápido, porém por uma diferença menor de 7%. E assim nós chegamos ao final de mais um breve vídeo, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou falar o ponto positivo e o ponto negativo dos dois processadores, tá? O primeiro é o mais óbvio de todos. Se você viu o preço dos processadores, para quem foca apenas no preço, né? Um i5 12600K, hoje você está encontrando na casa dos R$ 2.100, R$ 2.200, dependendo da promoção. Então, de fato, ele é um CPU que custa um pouco mais em relação a um 5 e 600X. Porém, entretanto, você pode pegar o 12400F, 12400, que custa bem menos que o 12600K e ter uma performance parecida. No caso, ele não vai ter os 4 núcleos de eficiência, ele vai ser só 6/12. Mas em games, a tendência é que ele fique parecido com o 5 e 600X, custando menos. E pode até passar, dependendo dos testes que eu vi por aí. Isso é uma coisa interessante. Então, um ponto negativo dele é o preço, afinal é um CPU K, então eu classifico ele como mais caro, mas tem outras opções da 12ª geração que podem fazer algo parecido em games custando muito menos. No caso da AMD, nós temos um CPU que custa hoje na casa dos R$ 1.559 na Terabyte Shop. Vou colocar os links aqui na descrição caso você queira comprar tanto o AMD quanto o Intel, tá? Então, ele é mais barato, e isso conta muito a favor dele ainda, porque a pessoa que vai olhar baseado no preço do CPU, cara, aqui nós temos um CPU que está custando menos e consome menos energia, dissipa menos calor, então a necessidade de colocar um cooler acaba sendo até mais mitigada. Inclusive o 5 e 600X vem com cooler box. Por mais simples que a AMD mande, que é o Earth Stealth, ele tem cooler, enquanto que o 12600K sequer tem cooler. Só o 12400F, 12400, que vai ter aquele cooler novo que a Intel lançou. Mas isso mostra que esse é o CPU que precisa de um cooler melhor para poder operar. E isso tem que ser incluído na balança final dos custos, tá certo? Então o preço do CPU no caso da Intel é um pouco pior, tá certo? No caso de placa-mãe, a mesma coisa. Placa-mãe para Intel ainda não se popularizou, ainda não barateou. Eu vejo placas H610, são as mais simples, que você acha por 800, 900 reais às vezes, cara. Às vezes aparece até por menos, 700, 650. As placas B, que normalmente são as que as pessoas mais optam, tem mais recursos, já chega a achar por mais de 1.000.
às vezes aparece por um pouco menos, um pouco mais. Então, no geral, a placa-mãe para a LGA 1700 ainda está um pouco mais cara. Então é muito mais fácil você encontrar uma placa B450 na casa dos 500, 450 reais e colocar esse Ryzen 5 sem nenhum problema, cara. Mesmo uma placa muito simples, mesmo uma A320, hoje que estão recebendo BIOS para esse CPU, ou as A520, que são mais recentes, funcionam perfeitamente com esse CPU pagando pouco. Então, placa-mãe é muito mais vantajoso no lado da AMD por conta da disponibilidade, você acha muito mais opções por um preço muito mais acessível, fora que tem questão de longevidade. O cara que já tem por exemplo, eu tenho um 1600AF que vendeu muito no Brasil, eu tenho um Ryzen 3 3100, quero fazer upgrade, cara, só trocar de CPU, a placa-mãe você mantém. Para ir para um CPU Intel, o cara que tem o AMD já, ou o cara que tem, por exemplo, eu tenho um i3 10100, não é compatível. Você precisa trocar de placa-mãe para poder usar um CPU desse. Então, a longevidade no M4 é inquestionável. Você tem centenas de CPUs disponíveis no mesmo socket, cara. Isso é uma coisa incrível que a Intel não tem feito nos últimos 10 anos, sei lá, né? Enfim, tem trocado de socket a cada geração. Daqui a pouco vem a 13ª, 14ª já deve trocar de socket mais uma vez, assim como dizem os rumores, tá bom? Cooler, pessoal, é fato que para você encontrar um cooler M4 é muito mais fácil e muito mais barato. Você tem várias opções na M4, às vezes você já tem uma placa-mãe, um PC antigo, que você tem um coolerzinho lá que já encaixa no M4. Agora, o LGA 1700 é um CPU maior, embora a dimensão do socket está até parecida, que a Intel fez uns esqueminhas ali. Tem placa-mãe que vem com a furação dupla para você usar um cooler antigo ou novo, mas a questão do eixo do CPU, já expliquei isso em outros vídeos aqui. O eixo Z, o CPU, ele é um pouco mais baixo, tá? Então, mesmo que o cooler às vezes encaixe, ele pode não fazer a pressão necessária, isso depende de cooler para cooler. Mas já existem coolers sendo vendidos com suporte oficial para o 12600K para CPUs 12ª geração. São poucos, não são tantos que aparecem já com esse suporte oficial, mas tem começado a aparecer, e isso ainda é uma vantagem na AMD pela maior facilidade de encontrar. Às vezes você já até tem um cooler, mas começa a aparecer mais e mais opções também para a 12ª geração, ok? Enfim, pessoal, então estes são os pontos, são dois ótimos processadores, tá? Qual eu iria escolher, pessoal? Hoje, na minha humilde opinião, vendo o custo da plataforma, é mais acessível entre os dois você ir de 5600X. Por mais que você tenha sim mais desempenho no Core i5, a placa-mãe está bem mais cara, tá? O cooler nem sempre você vai achar com mais facilidade, você pode pagar bem mais caro em relação a esse processador, enquanto que aqui você já até tem um cooler box, se você quiser utilizar, não é dos mais eficientes, mas pelo menos funciona, mas nada que um cooler de 100 pila já não resolva a temperatura se você achar que ficou muito alta. E placa-mãe, você tem uma infinidade de placas, às vezes você até tem a placa, então nesse aspecto o 5600X ele me parece mais interessante. Agora, se eu pudesse colocar um terceiro CPU, eu com certeza colocaria o i5 12400F, assim como eu escolhia o 10400F na geração passada em relação ao 3600 e mesmo em relação a esse Ryzen. Se você voltar lá no meu review que eu fiz em 2020 desse Ryzen 5, eu falava, cara, o 10400 faz bem o trabalho, custa muito menos. Custa muito menos. Então eu também colocaria nessa lista o 12400F, que é um CPU que custa bem menos que o 12600K e faz bem o seu trabalho, apesar de não ter os 4 núcleos de eficiência. Ele tem 6 núcleos, e 6 núcleos Alder Lake de nova geração, são núcleos rápidos que fazem muito bem o seu trabalho. Estou olhando aqui para baixo porque minha bateria está acabando, eu vou ter que fazer uma pequena pausa aqui. Voltando aqui então, pessoal, só para encerrar o vídeo, são dois ótimos CPUs. Independente de qual você escolher, você vai ter bastante performance. A gente viu que o 12600K de fato é mais rápido, mas também ele é um pouco mais caro, tanto o CPU quanto a placa-mãe, tá? E o cooler também pode encarecer um pouco mais o projeto, dependendo de qual cooler você for colocar, porque não tem tantos coolers LGA 1700 compatíveis, assim como você acha um M4 no mercado, tá? Mas se eu pudesse escolher um terceiro CPU como um custo-benefício, eu com certeza colocaria aqui
i5 12400F, que às vezes eu vejo em promoção por 1.200, 1.300, custa menos que os dois CPUs e você tem um bom desempenho. Essa diferença que você vê do 12400F para o 5600X, você pode colocar numa placa-mãe H610, uma B660 e ter um CPU legal. Mas ainda assim você preza pela longevidade. Lucas, eu quero colocar esse CPU, daqui a pouco eu quero colocar um 5800X 3D, um 5900X, a longevidade do M4 com certeza vale muito a pena e é inquestionável. Mesmo depois de tantos anos na reta final da AMD lançar o M5, ela continua lançando novos processadores e isso vai continuar por muito e muito tempo no mercado. Não é porque vai lançar o M5 que o M4 vai morrer, muito pelo contrário, ainda vou continuar tendo muitos CPUs desses nas lojas, no AliExpress da vida, no mercado de usados para alimentar as máquinas das pessoas. Pessoal, essa é a minha opinião. Esse é o vídeo que eu trouxe para vocês de testes. Em breve, como eu disse para vocês, eu vou trazer o comparativo lado a lado em jogos para que vocês possam acompanhar e incluir mais CPUs. Eu vou trazer o 5900X, eu vou trazer o 5950X, eu vou trazer o 12900K que eu também tenho aqui, além do 12100F que está a caminho e mais CPUs para vocês. Muito obrigado pela audiência. Confira aqui na descrição os nossos patrocinadores Terabyte Shop e do Ferrari e também os links patrocinados da Amazon, que são links ali de eletrônicos, consoles, coisas que eu utilizo aqui, equipamentos elétricos, por exemplo, filtros da Clamper, que eu já divulguei em outros vídeos. Valeu, falou, tchau, tchau, grande abraço, falou!